Opa, beleza? Aqui é o professor Breno, especialista no ICMS do Estado de Minas Gerais, e o assunto agora é sobre transferência. Como que ficou essa situação dentro do Estado de Minas Gerais? Nós tivemos ali, por exemplo, a Lei 204/2023, que alterou a Lei Candir, que é a Lei 87 de 1996. Nós tivemos diversos convênios. Teve o convênio 174, que o Rio de Janeiro não quis, então ele ficou ali, né, revogado, ele não foi ativo. De repente, passa alguns dias, vem o convênio 178, que explicava, vamos dizer mais ou menos assim, didaticamente, não vou falar tão didaticamente não, mas dá para a gente conseguir extrair alguma coisa ali. Mas ele que está ali ativo. Depois nós tivemos o convênio 225 de 2023, que alterou o convênio da substituição tributária, que é 142 de 2018. E tivemos também o convênio. Enfim, o que é importante para nós aqui, ao invés de entrar em todos os convênios e legislações, nós temos que entrar dentro do regulamento de ICMS de Minas Gerais. Como que ficou na prática? Porque na hora que a gente vai entrar dentro do regulamento, é óbvio que tem que obedecer a lei e o convênio. Só que o Estado de Minas Gerais vai trazer algumas palavras, algumas frases que está diferente do convênio. Então, até algumas formas de aplicabilidade que o Estado de Minas Gerais trata ali como regra. Ele está obedecendo, mas no convênio fica uma coisa um pouco mais superficial e no regulamento trata de forma direta. Então, ao invés de entrar em todos os convênios e legislações, já vão direto no regulamento do ICMS do Estado de Minas Gerais. Então, por quê? Olha só, teve dois decretos. Teve o decreto em janeiro, que é esse decreto aqui, ó, 48.768 de janeiro de 2024. Ele vem trazendo várias situações que respeitam o ICMS de transferência. Então, o que nós precisamos é acessar aqui o regulamento do ICMS e, paralelamente, nós vamos tratar esse assunto. Então, primeira coisa que nós precisamos entender sobre transferência. Ela não incide mais o ICMS. Calma, calma o seu coração, porque vai ter que destacar o ICMS. Então, nós vamos por partes. Eu vou entrar aqui em regulamento. Vou chegar mais perto aqui. Então, vamos lá no artigo 153, que trata, então, da não incidência. Aí vem dizendo aqui, ó, o imposto, ou seja, o ICMS, não incide sobre... Aí, quando nós vamos ver mais para baixo, aqui no inciso 19, ele vai trazer essa informação aqui, ó. Saída de bem ou mercadoria em transferência para outro estabelecimento do mesmo titular. Então, quer dizer que não incide ICMS sobre transferência. Então, o que nós imaginaríamos? Que dentro da nota fiscal, quando fosse emitir, eu não ia destacar o ICMS. Ok? Se fosse só isso, está tudo resolvido. Então, na transferência não incide o ICMS. Porém, o que foi alterado não é a maneira como vai ser emitida a nota fiscal, nem o destaque do imposto. Isso que precisa ficar bem claro. O que foi alterado foi, na verdade, o conceito, que agora não é uma incidência de ICMS, mas uma transferência de crédito. Então, aqui no 153A fala o seguinte, ó, na saída de bem ou mercadoria em transferência para outro estabelecimento do mesmo titular, alcançada por não incidência do imposto, então ele até cita que a transferência não incide o ICMS, ele fala, ó, o crédito relativo às operações e prestações anteriores será mantido pelo contribuinte. Hipótese que, aí vem trazendo aqui, ó, o estabelecimento remetente, ou seja, aquele que fez a transferência, deverá efetuar a transferência de crédito para o estabelecimento destinatário, que corresponderá. Inciso 1 trata das transferências interestaduais e o inciso 2 das transferências internas. O raciocínio é o mesmo, que corresponderá ao resultado da aplicação dos percentuais equivalentes a alíquotas interestaduais. Que alíquotas interestaduais são essas aqui? São aquelas que você já conhece, né, que é padrão. Então, por exemplo, Minas Gerais, se mandar para Goiás, é 7%, mandou para Bahia, 7%, mandou para o Rio de Janeiro, 12%. Mandou para um produto que é importado ou com conteúdo de importação superior a 40%, destaque-se 4%. Ou seja, aquela legislação que você já conhece. Ah, professor, não conheço.
Mais um motivo para você se inscrever no Clube do Semestre, tá, Minas Gerais, que eu trato sobre esse assunto também. Então, está falando o seguinte, você vai aplicar esses percentuais, ou 4, ou 7, ou 12, para poder transferir o crédito. Não é incidência de semestre, não. Vamos pegar a situação lá aqui, que trata de comércio. A gente vai pegar um exemplo só para você entender como ficou. Sobre o valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria. Então, não mudou na prática como você, vamos dizer assim, emite a nota fiscal. Claro que tem alguns detalhes ali, mas na questão do valor do imposto, o valor de como que você vai fazer, questão até de planejamento tributário, isso não alterou em nada, não. Vai continuar a mesma coisa. Mas só a sistemática que é importante. Então vamos ilustrar aqui. Ó. Imagina que nós temos a nossa matriz em Minas Gerais e nós temos uma filial no estado de... Fala aí, pode falar. São Paulo. Eu sei que você falou São Paulo. Alguém falou São Paulo, tenho certeza. Então vamos lá. Você tem uma matriz do estado de Minas Gerais e ela vai fazer uma transferência para uma filial lá no estado de São Paulo. Observe que essa matriz aqui, ela comprou uma mercadoria aqui. Essa mercadoria que ela comprou, vamos imaginar que tem um crédito de CMS ali. Então vamos imaginar que teve ali, ela comprou dentro mesmo do estado de Minas Gerais por R$1.000 e teve um alíquota de CMS ali de 18%, ou seja, R$180 de crédito de CMS. Então tem R$180 de crédito de CMS. Ela vai transferir lá para São Paulo. Para São Paulo, destaca-se 12%. Observe o seguinte, não incide o ICMS para a transferência. Porém, esse crédito de ICMS aqui não pode ficar no estado de Minas Gerais. Ele tem que ser transferido para o estado de São Paulo, para essa filial de São Paulo. Então tem que passar esse valor. Mas professor, então o crédito é de R$180, eu vou mandar quanto? Você vai pegar o valor da mercadoria, a última ali, né, o preço dela, o valor dela, e vai multiplicar por 12. Então você vai mandar R$120. Esses R$120 no estado de São Paulo, esse destinatário, essa filial, vai poder apropriar esse crédito. E esses R$60 que foi a diferença aqui, a empresa de Minas Gerais vai poder utilizar ele como crédito. Então você vai transferir apenas 120. Vamos para baixo aqui que fala da transferência interna. Na transferência interna, o raciocínio seria o mesmo. Então vamos imaginar, ela comprou uma mercadoria, teve um crédito ICMS de R$180 ali, ela está mandando a mercadoria para cá, então ela não pode usufruir esse crédito de R$180. Por isso que ela tem que transferir o crédito, porque ela mandou a mercadoria para cá. Então vamos imaginar, se for dentro do estado de Minas Gerais, ela tem que enviar então R$180, porque a alíquota interna predominante dentro do estado de Minas Gerais é 18%. Ah, professor, mas a minha mercadoria, a alíquota interna é 12, então faz 12. Ah, não, é 27, então faz 27. Você vai obedecer à legislação interna. Então, esse detalhe. Então, o que nós precisamos entender é que não incide o ICMS sobre a transferência. Existe uma transferência do crédito que essa empresa aqui, que seria a matriz, iria utilizar. Como ela mandou a mercadoria para outra empresa, ou seja, para a sua filial, essa outra empresa que vai usufruir do crédito do ICMS. E observa agora aqui alguns detalhes interessantes que nós até citamos aqui. Ó. Parágrafo primeiro. Ó. A diferença positiva entre os créditos pertinentes a operações anteriores e o transferido serão mantidos pelo estabelecimento que ocorreu a saída do bem ou mercadoria em transferência. Ou seja, a diferença positiva foi no exemplo que nós damos aqui na operação interestadual. Ele comprou, por exemplo, dentro do estado de Minas Gerais e ele teve ali 18%. Então deu ali R$180, né? 1.000 vezes 18%, R$180 de crédito. E ele mandou para fora do estado a 12%, deu 120, então ficou R$60. Então ele pode permanecer com esse crédito de R$60. E essa empresa filial que recebeu a mercadoria, né, de outro estado, ela vai poder apropriar os R$120. E o parágrafo segundo
Fala aqui, ó, no cálculo do ICMS a ser transferido, o montante do imposto deverá integrar os valores que se referem às alíneas 1 e 2. Isso aqui, na verdade, é o que nós já sabemos, que é o ICMS por dentro. Dentro do regulamento do ICMS, você já tem essa informação já. Ou seja, que o ICMS compõe a base de cálculo. Mas vou abrir lá para o seu conhecimento também. Ó. Vamos abrir aqui, ó, dentro do regulamento. Chegar mais perto aqui. Vamos aqui no artigo 18 a 19, se não falha a memória. Vamos olhar aqui. Aqui, ó, o 18. Ó, o montante do imposto, ou seja, o ICMS integra a sua base de cálculo. Então, continua que é a mesma coisa. Então, não tem nenhuma novidade aqui, não. Agora, o parágrafo terceiro, olha o que está dizendo aqui. Ó. Os valores resultantes das alíneas 1 e 2, que é aquele cálculo, né, que nós fizemos para descobrir o valor do ICMS, serão reduzidos na mesma proporção prevista na legislação tributária nas operações com os mesmos bens ou mercadoria com destinado a estabelecimento pertencente a titular diverso, inclusive na hipótese de isenção ou imunidade. Então, o que está falando é o seguinte, ó, os valores de ICMS, né, a lei está falando que é obrigada a transferir o crédito. Tem que transferir o crédito. E explica ali, nesse 1 e 2 aqui, que você pega o valor da mercadoria e multiplica pela alíquota. No caso ali, 4, 7 ou 12%. Mas está falando o seguinte, ó, vai ser reduzido na mesma proporção se tivesse feito uma venda para um titular diverso. Ou seja, quando você faz uma venda para outra empresa, se aquela mercadoria na legislação já está falando que ela tem uma redução da base de cálculo, aqui só está falando que vai obedecer a redução da base de cálculo. Então, na transferência de crédito, você vai seguir os benefícios que já estão decretados ali na legislação. Parágrafo 4. O valor do ICMS transferido será informado na nota fiscal que acobertar a transferência e lançado a débito na escrituração do estabelecimento remetente a crédito de escrituração do estabelecimento destinatário. Ok, tá fácil para nós, tem que escriturar. Quem tiver enviando a mercadoria, transferindo o crédito, para ele vai ser um débito de ICMS. E quem tiver recebendo a mercadoria, vai escriturar como entrada e para ele vai ser um crédito. Agora, o disposto nesse artigo. Agora, parágrafo 5º. Ah, professor, eu queria tirar dúvida. Meu filho, já está na hora de você participar do clube do ICMS. Eu não vou perder a oportunidade de fazer esse convite para você, porque você não pode ficar de fora, beleza? Nós já temos vários escritórios de contabilidade de Minas Gerais, contadores, analistas fiscais. Eu estou tendo aluno até departamento pessoal, por incrível que pareça. Departamento pessoal, já tem vários alunos que estão gostando do ICMS. Não sei se eu sou o responsável, o que aconteceu. Por isso, não. Vou até perguntar. Mas a verdade é que está gostando do assunto do ICMS. Geralmente, quem é do departamento pessoal quer passar longe do fiscal e vice-versa. Mas, graças a Deus, está sendo aí sucesso. Então, você não pode ficar de fora, hein? Então, o que está falando? O disposto desse artigo, o que fala o artigo? Fala da transferência de crédito. Implica no registro dos créditos correspondentes ao ICMS que tem direito remetente, decorrente de operações e prestações antecedentes. Enfim, aqui está falando que o fato da transferência de crédito, ele vai implicar no registro de crédito. Estou falando que, como nós demos exemplo aqui, imagina a matriz. A matriz pegou a nota fiscal ali, que ela vai agora, tem uma mercadoria que ela vai fazer a transferência. Então, para eu fazer uma transferência de crédito, necessariamente eu tenho que ter registrado um crédito de ICMS na minha escrituração. Você concorda comigo? Então, imagina com a mercadoria ali, ela é isenta de ICMS. Ou por algum motivo, no momento da escrituração ali, não foi realizado ali o crédito ICMS, não escriturou o crédito ICMS. Como é que você vai transportar esse crédito ICMS para a empresa destinatária? Não tem jeito. Então, aqui, estou falando, você tem que registrar. E outra coisa que é o disposto nesse artigo, ou seja, a questão da transferência de crédito, não importa, ou seja, ele não resulta e não traz como consequência o cancelamento ou modificação do benefício fiscal concedido pelo Estado de Minas Gerais, hipótese em que, quando a legislação tributária, o texto é gigante, né? Eu vou explicar para você com calma. Ó.
inclusive estabelecida em regime especial, concessiva do benefício fiscal, determinar o estorno de crédito. Deverá ser efetuado o lançamento de débito a ele equiparado. E o parágrafo posterior, que sexto, explica como que é feito isso. O estorno do crédito que trata o inciso 2, parágrafo 5, corresponderá à proporção do que trata o parágrafo 3º, total. E vem trazendo toda a sistemática aqui, ó. Essa aqui eu vou deixar para o Clube do Semestre, porque é muita coisa que eu tenho que explicar aqui. Outro detalhe, transferência de ativo imobilizado. Antes da mudança que nós tivemos aqui no decreto, nós tínhamos uma questão que era a possibilidade de fazer transferência sem pagar o ICMS, quando esse ativo imobilizado já tinha mais de 12 meses na empresa ali. Então tinha toda uma regra que precisava ser seguida. Como que ficou agora? Outra questão é uso e consumo. O uso e consumo dentro do estado de Minas Gerais, você conseguia fazer transferência sem incidência de ICMS. Como ficou agora? Outro caso, e se você adquirir uma mercadoria para uso e consumo ativo que veio de fora do estado, tem DIFAL ou não tem DIFAL? Se tem DIFAL, como que vai ser feito o cálculo? Isso tudo você vai ver no Clube do ICMS. Ah, professor, substituição tributária. Vai continuar a mesma coisa, mas tem alguns detalhes ali que é importante você ver, porque no momento ali da transferência, você vai fazer o cálculo aí da substituição tributária. No momento do cálculo, você pode abater o crédito de operação própria. Só que nós não temos mais crédito de operação própria porque não incide mais o ICMS. Então, o que você tem que fazer? Você vai ter que abater. Que valor é esse? É o valor do crédito transferido. É outro assunto também do Clube do ICMS. Resumo da ópera. Na prática, tem sim alguns detalhes que precisam ser observados, que você vai precisar colocar ali na nota fiscal. Por exemplo, nessa nota fiscal de transferência de crédito, você precisa colocar a seguinte informação. Então, teve mudança sim, né? O cálculo em si é a mesma coisa para transferência de crédito. Mas tem um detalhe que você precisa colocar na nota ali. Vou abrir para você aqui, ó. Para nós encontrar, nós vamos precisar entrar aqui, ó, lá no decreto 4768, no artigo 12, que vai explicar justamente sobre esse artigo 153A, que é a transferência de crédito que nós estamos falando. Ele explica como que vai emitir a nota fiscal, então. Ó. O contribuinte, na mesma nota fiscal de transferência, né, deverá consignar no campo destinado ao destaque do imposto o valor do crédito transferido. Você já aprendeu ali como é que vai fazer o cálculo ali. Pega o valor da mercadoria, aplica a alíquota, né? Se for interna, a alíquota interna de mercadoria. Interestadual, 4, 7 ou 12, conforme o caso. E utilizar o Código de Situação Tributária, o famoso CST, que permita a referida consignação. Observe aqui, que CST é esse? 000. Então, aqui não está falando qual que é, mas está falando aquele que vai permitir você conseguir destacar o imposto. Se você colocar o 041, que seria o não tributado, porque não existe a incidência do ICMS. Então, teoricamente, o 041 seria o correto. Mas como nós precisamos transferir o crédito, o CST 000 é o mais adequado para o momento. Se o Estado, em algum momento, definir um CST específico, ok. Meu conselho é 000. O importante é transferir esse crédito. E inserir no campo informações complementares a seguinte expressão: a nota fiscal de transferência de bem ou mercadoria não sujeita a incidência de ICMS, de que trata a DC 49, emitida de forma a operacionalizar a transferência de crédito de ICMS. E para nós finalizarmos, a questão aqui da transferência de crédito aqui poderá ser dispensada nas transferências de mercadoria entre estabelecimento do mesmo titular situado no Estado, mediante regime especial concedido pelo Superintendente de Tributação. Ou seja, a empresa pode, dentro do Estado de Gerais, de matriz filial, não transferir o crédito, porém, mediante regime especial. Tem que solicitar, então, para o Estado.